falar a respeito, vamos falar com a Gorete Santos. Ela já está no ponto, a Gorete Santos. Nós vamos trazer essas informações com a Gorete, a respeito do caso do irmão que matou o próprio irmão, queimado, queimou, incendiou a casa, tocou fogo e matou o irmão. A cunhada está internada em estado gravíssimo. Gorete Santos hoje apurou essas informações, buscou detalhes sobre os fatos e fala conosco. Ao vivo, Gorete Santos, com essas informações. Gorete, eu sei que você se debruçou sobre esse caso, analisou tudo, conversou com autoridades, buscou respostas e as informações que você traz, Gorete, são surpreendentes. Gorete Santos, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Um caso realmente muito triste que chocou a todos. O casal acabou sendo queimado dentro do quarto onde dormia na noite de sexta para sábado. Foi internado no Hospital de Urgência de Teresina. O Luiz Pereira Gonzaga, acabou não resistindo à gravidade desses ferimentos. E desde o início a família falava que o suspeito seria o irmão da vítima, que sofreria de transtornos mentais. O caso passa a ser investigado pelo Departamento de Homicídios e a gente verifica agora o desfecho disso na reportagem que foi feita hoje pela manhã. Luiz Pereira Gonzaga, de 54 anos de idade, morreu na tarde da última segunda-feira, depois de 3 dias internado no HUT. As queimaduras de primeiro e segundo graus atingiram praticamente todo o corpo da vítima. Desde então, o caso passou a ser investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. O principal suspeito de ter ateado fogo no quarto onde Luiz e a namorada dormiam é um irmão dele, identificado na carteira de habilitação como José Fernando Pereira Gonzaga, de 47 anos. Segundo a família, Fernando sofre de transtornos mentais e já teria atentado contra a vida de Luiz com o uso de um machado. A porta de aço que fecha o quarto foi colocada por precaução, mas na noite do crime, Luiz esqueceu aberta. Esse autor do fato já tinha tentado contra a vida dele, dia antes. O que ele fez? Para se proteger, mandou fazer uma porta de chapa, de ferro bem forte, para botar no quarto. Mas naquele dia 30, eles tiveram uma discussão muito forte e, cessando a discussão, ele foi dormir. Só que ele esqueceu de fechar a porta do quarto. E lá, o autor do fato em si pegou um galão lá que tinha com querosene, colocou, derramou no quarto todinho e ateou fogo, fechou a porta e travou por fora com o ferrolho, impossibilitando totalmente tanto do irmão que morreu como a companheira de saída. Segundo o delegado, a suspeita ainda de outras agressões cometidas por Fernando contra a família. Esse rapaz, esse autor, também há informação que dias atrás ele tentou violentar sexualmente a própria mãe. E no dia 30, após ele cometer o crime, ele pegou um táxi e foi até o Areolino de Abreu, porque ele já tem várias passagens por lá, para tentar uma internação. Lá não tendo vaga, ele procurou abrigo num CAPS aqui na Zona Sul. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, Fernando fazia tratamento no CAPS desde 2011. Foi atendido no centro esta semana e ontem encaminhado para o Hospital Areolino de Abreu. Ainda segundo a Fundação, Fernando sofre de esquizofrenia, usa medicamentos para controle da doença e mantém um bom relacionamento com o grupo de atendimento psicossocial. Porém, sempre relatava conflitos com o irmão. Esse advogado explica qual o desfecho mais provável se comprovado o transtorno psiquiátrico. Constatado realmente que ele não tem capacidade de entender o que fez, ou seja, o caráter ilícito do fato, ele vai ser submetido a uma medida de segurança, porque ele não tem como entender o que realmente fez. Isso exclui o que a gente chama tecnicamente de exclusão da culpabilidade. Isso na prática significa o quê? Isso na prática significa que ele será internado em um hospital psiquiátrico, tá? Para se tratar desse distúrbio psíquico que possui.
Caso grave, mas muito preocupante também, Joelson. A gente vai tentar entender exatamente o que é a esquizofrenia. Eu estou aqui com o médico psiquiatra, Leonardo Luiz, que vai nos ajudar nisso. Ele também que é conselheiro federal de medicina e pode trazer essas informações, começando pelas características, doutor, desse tipo de transtorno. Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos da Cidade Verde. A esquizofrenia ela é caracterizada como uma doença classificada como o quadro das psicoses, tá? Onde há uma alteração principalmente no conteúdo e na forma do pensamento. É como se a pessoa, de fato, ela perdesse o que a gente chama de juízo de realidade, uma cisão, tá? E onde essa alteração ela pode, inclusive, levar a um crime infelizmente grave como esse. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva para não amedrontar a população ou até para não estigmatizar as pessoas com doenças mentais. É que a maioria dos crimes que são cometidos violentamente não são por pessoas que têm doenças mentais, e sim por pessoas que, teoricamente, são consideradas sãs. Mas nesse caso específico, como até mesmo o advogado já colocou, a gente tem que avaliar bem, através de um exame pericial, sobre a questão da capacidade ou não desse paciente para os atos inclusivos da vida civil. Então, na verdade, é um caso que precisa muito de tratamento, de acompanhamento dessa pessoa. Nesse caso, uma internação, ela seria a mais indicada, uma internação compulsória até? Na verdade, aí a gente não chega ainda ao momento de uma internação compulsória, mas tão somente um dispositivo de uma internação, por exemplo, involuntária, seria já adequado. Porém, como eu vi na reportagem, o paciente ele procurou, né, espontaneamente o hospital. Porém, se o médico, a equipe médica do Hospital Areolino de Abreu, que é de excelência, ela tiver o discernimento de que ainda há um grave risco, não só para o próprio paciente como para a população, essa internação que é voluntária, ela pode ser transformada em involuntária, daí há uma comunicação em até 72 horas ao Ministério Público Estadual para que se fique constado e registrado que aquela internação involuntária ocorreu mediante essa situação de risco iminente. Joelson, tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Doutor Leonardo, é muito difícil comprovar-se tecnicamente que uma pessoa cometeu um crime como esse sem ter consciência do que fez, em função da esquizofrenia? Não, Joelson, não é difícil. Inclusive, os americanos já têm há muito tempo o que eles chamam de criminal profile, né, que é um screening, onde você traça o perfil psicológico dessa pessoa e, consequentemente, você pode até predizer a possibilidade dessa pessoa ter algum tipo de risco para o outro, que a gente chama de heteroagressividade, ou até para si próprio. O que não é muitas vezes possível mensurar é se de fato essa pessoa vai realmente cometer algum tipo de dano ou agravo, ou se de fato há apenas uma tendência. Esse perfil mais inespecífico a gente consegue traçar com facilidade. Por exemplo, ele já tem diagnóstico de esquizofrenia. A gente precisaria saber, por exemplo, se ele estava em tratamento adequado, se ele estava usando a medicação adequadamente. O que eu vi nessa reportagem, eu fiquei até assustado, é que existia toda uma estrutura de aço, né? Então, parece que não havia de fato um convívio familiar. Existiam coabitantes nessa casa, né? O que de fato já denotaria um risco para esse irmão no caso, né? Que isso infelizmente terminou nessa fatalidade. Já tem uma outra pergunta. Doutor, tem se estimulado cada vez mais o tratamento de pacientes com esquizofrenia no convívio normal, né? Não confinado, vamos dizer assim. O senhor chamou a atenção para essa história da porta de aço, o que de alguma maneira é uma segregação, né? E isso pode agravar um quadro de revolta de um paciente que sofre desse tipo de situação? E não seria, neste caso, ou em outros casos, fácil de detectar? Olha, é melhor internar, é melhor segregar antes que o crime aconteça? Joelson, são muitas variáveis. Primeiro, porque a gente não saberia novamente predizer se de fato ele iria causar algum dano a algum familiar ou alguma outra pessoa. Porém, de fato, a gente sempre busca inserir
esse paciente na comunidade. Mas existe hoje uma questão até que deve ser muito discutida ainda a nível nacional, inclusive no Conselho Federal de Medicina, nós temos discutido, a partir dessas novas diretrizes, dessas políticas novas da saúde mental, no sentido da necessidade dos manicômios judiciários. Por quê? Existiu sim uma luta antimanicomial, principalmente de 2001 para cá. Ninguém é a favor de manicômio, ninguém é a favor de simplesmente trancafiar as pessoas. Isso é uma psiquiatria ultrapassada, tá? Mas, na verdade, nós temos que enfrentar, de fato, um problema que existe, que muitas vezes é como que essa pessoa vai ser reinserida na sociedade. Será que ela tem condições de ser reinserida na sociedade? Porém, por outro lado, os hospitais psiquiátricos, em sua grande maioria no país, foram fechados e hoje a gente tem poucos locais para encaminhar pacientes com essa demanda. E, ainda mais, muitas vezes você tem um prazo limite de até 30 dias para essa internação porque o SUS não paga. E aí o hospital fica muitas vezes em dificuldade. Diga-se de passagem, o Hospital Areolino é um hospital que precisa de investimento, precisa urgentemente de um olhar cuidadoso das autoridades do poder público para aquela instituição. A diária que é paga para o hospital, por paciente, muitas vezes, infelizmente, dá mal para a alimentação. Então, a equipe que está lá no Areolino, eu falo, são colegas médicos, mas tem colegas da enfermagem, da fisioterapia, nutrição, enfim, são verdadeiros guerreiros, porque vivem em situações adversas. Eu lembro, inclusive, de um episódio, se a gente tem tempo, de que há 2 anos eu trouxe uma equipe do Conselho Federal de Medicina para cá e nós realizamos um indicativo de interdição ética parcial no hospital. Por quê? Porque os pacientes os pacientes agudos estavam misturados com pessoas que vieram do sistema prisional e ocorreram 2 mortes. E aí a gente resolveu fazer essa interdição parcial e, de fato, separar essas pessoas, porque não só por diminuir os riscos para os pacientes, mas também para os profissionais que lá trabalham, né? Então é um assunto muito complexo, a gente tem que voltar a reinvestir de fato na saúde mental como ela merece, porque com a luta antimanicomial fechou-se muitas instituições, porém esse dinheiro ele ainda não foi totalmente reinvestido na própria rede. A gente precisa de mais CAPS, a gente precisa de mais profissional e friso muito bem, não adianta você fazer saúde só com parede, tem que ter gente e gente capacitada. Doutor, só para finalizar, teve 2 situações nesse caso específico que chamaram a atenção. Uma delas, o fato dele ter uma carteira de habilitação, que aí a pessoa é submetida, inclusive, a um teste psicotécnico, e o fato também de, após a ocorrência, ele ter procurado o Areolino de Abreu voluntariamente. A esquizofrenia, ela se caracteriza por fases, por exemplo, ele poderia ter momentos de lucidez, momentos de sanidade total e, de repente, ter uma crise? Essa é uma pergunta bem inteligente, uma pergunta excelente. A gente tem sempre em mente que a esquizofrenia é simplesmente a pessoa que tem uma paranoia de perseguir os outros, mas não. Ela tem vários subtipos, isso agora está sendo rediscutido com o DSM-5 e o CID-11, que foi lançado há 1 mês mais ou menos, onde os subtipos deixam de ter tanta importância, mas para a gente, na psiquiatria, eles ainda são muito importantes. E dependendo desses subtipos, a gente ainda tem cursos. E muitas vezes a gente pode ter sim o que a gente chama de período intercrise, que é um período onde o paciente ele pode ficar sem sintomas, estando ou não em tratamento, diga-se de passagem. É mais comum ele ficar sem crise ele estando em tratamento, mas pode sim haver um período intercrise onde não há sintomas. E aí o que acontece? A gente pode pensar que o exame psicotécnico pode ter sido realizado no momento que ele estivesse em intercrise, isso pode acontecer, e também, não sei, não dá para mensurar, porque todo sistema tem suas falhas, né? Mas ele pode sim ter sido pego num período de intercrise e os profissionais não conseguiram, de fato, avaliar. Mas agora que tem esse quadro instalado e com toda essa gravidade, é complicado pensar em alguém ter carteira de motorista nessa situação. Doutor Leonardo Luiz, muito obrigada pela participação no Jornal do Piauí, trazendo essas informações esclarecedoras para a gente acerca dessa doença, né, Joelson? Quadro clínico aí do Fernando. E agora a gente espera, na verdade, é que o desfecho disso seja a recuperação da Carla, que ainda continua em estado gravíssimo no Hospital de Urgência de Teresina. Joelson.